amiga até mandou uma mensagem, mas não vi. Cida, Rita veio não. Tava. Pronto. Vamos lá, eu vou meio troncho hoje por causa do daqui de novo, né? A gente vai nessa parte 2 hoje, é os infortúnios ocultos. Apareceu aí? Apareceu. Infortúnios ocultos. É um tema bom porque fala da caridade desinteressada, né? Dentro desse contexto de que não saiba a mão esquerda o que dá a direita, ou se quiserem, não saiba a mão direita o que dá a esquerda. Não tem problema, não. Como eu disse, o importante é o essencial. A forma é meramente casual, circunstancial do momento que a gente está vivendo, né? O que hoje para mim é amor, ontem não era, o que amanhã será, hoje não é. Então, a gente vai aprendendo as várias formas de amar e vai percebendo as nuances que a gente tem de estar servindo sempre, né? Então, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Comum, né? Quando acontece alguma catástrofe, alguma coisa, as pessoas se mobilizam e todos querem ajudar. Mas a par destes desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Aí são os que jazem sob um gravato que sem se queixarem. Ou seja, tantas dores anônimas, né, desconhecidas, que existem por aí. Né? Esses infortúnios discretos e ocultos são os que são a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que pensam assistência. Né? Então é aquela história de você identificar tantas dores silenciosas que existem por aí, tantas situações de infortúnios, tantas situações de angustiosas, né? Seja de doença, seja falta de assistência, seja falta de afeto, seja falta de ouvidos, seja falta de alguém para dialogar, seja falta de presença, seja falta de tanta coisa. Né? Porque quando Cristo nos ensina que nem só de pão vive o homem, é que ele nos dá a dimensão do que nós somos. Né? Nós somos seres materiais, espirituais, que vivemos uma experiência material. Mas a nossa essência é espírito. Nós somos espíritos. Então, o espírito se alimenta de amor, de afeto, de carinho. Essa é a parte do nosso espírito. Quando a gente não tem isso, a gente descamba para as coisas da matéria para compensar. Então, todas as compulsões que a gente vê ligadas à matéria, ligadas à materialidade, é carência do lado espiritual. Né? A gente não pode colocar isso como uma regra, mas todas as vezes que a gente descamba para comer mais, para beber mais, para ser viciado em sexo, para ser viciado em droga, isso, aquilo, são compulsões do ponto de vista da matéria e que a matéria pode lhe proporcionar, quando algo por dentro, de espírito, essência, serenidade, tranquilidade, harmonia, paz, não está legal. Então, esse é a compensação. Então, muitas vezes, nós podemos não ter o recurso material para prover a materialidade, mas eu tenho um recurso espiritual para prover. Então, é aquela um ditado que uma vez eu vi, que só existem crianças vazias porque não há adultos que transbordam. Então, é aquela história de você transbordar do que é bom, de você dar de si o que é bom. Você é uma pessoa abundante, abundante em generosidade, em amor, em carinho, em afeto. Então, a sua presença já harmoniza, já tranquiliza. Ah, que bom, Maria, que você chegou, porque eu estava precisando da sua presença. Não diga nada. Eu me lembro de um filme que tinha, que era um mafioso, acho que é a máfia no divã. Um mafioso que queria ser cuidado por um terapeuta. E o terapeuta tinha medo de tratar um mafioso. O cara era o chefe da máfia. E todo mundo tinha medo de conversar com o cara. Mas ele acabou cedendo e foi para uma consulta com o cara. Chegou lá, o cara falou 1 hora e o terapeuta calado, não dava uma palavra. Aí, quando terminou a terapia, o mafioso virou para ele: rapaz, você é o melhor profissional do mundo. Graças a Deus. Eu estou me sentindo maravilhoso, leve, solto.
Por quê? Porque o cara não deu uma palavra, mas estava ali para ouvir. E ele botou para fora. Então, muitas vezes a terapia é ouvir. Eu chegar para a Silvana e Silvana passar uma hora falando, aí eu disse, minha irmã, concordando com ela, balançando. Eu posso até não estar concordando, mas eu estou ouvindo, eu estou ali. É isso mesmo. A gente faz terapia para isso, para botar para fora e o terapeuta tentar organizar as nossas dores, questionar algumas coisas para a gente arrumar nossas ideias, a nossa cabeça. É um pouco isso. Eu não sou terapeuta, mas eu imagino que é isso. É você externalizar, o outro vir, o outro tentar lhe ajudar a arrumar, para você ir resgatando, resgatando, resgatando. Minha irmã não fala, mas está ali dentro, ruminando, né? Então, quando você não bota para fora, você acumula, né? Então, é aquela necessidade de... Você precisa externalizar isso de alguma forma, né? Para fazer, ou numa terapia, mas canalizar essa energia para não ficar represada, né? Então, é aquela história das colinas de Godá. As colinas de Godá são o degelo lá de Israel, que elas derretem e elas alimentam muitos afluentes de rios. Uns deles alimentam o Mar Morto e outros alimentam o Mar da Galileia. O Mar Morto é um mar que é chamado Mar Morto porque ele tem uma densidade de sal muito grande e que a vida não prolifera, porque morre. Já o Mar da Galileia é um mar muito piscoso, tem muitos peixes, tem uma vida marinha muito abundante, e a mesma água que alimenta um não alimenta o outro. Aí, se você for observar, o que acontece é que o Mar Morto recebe, mas não dá. Ele é uma espécie de um lago, ele recebe, mas não circula. O Mar da Galileia não, ele recebe, mas o mar dele escoa, ele tem muitas vias. Assim somos nós. Se a circulação sanguínea não circula, o que é que acontece com o órgão que não circula o sangue? Morre. Gangrena, porque não há circulação. Então, assim é o amor. Quando a gente recebe o amor, a gente tem que circular. Então, o amor passa por mim. Então, a gente precisa ter essa necessidade de receber e doar. Receber e doar. Receber e doar. Porque não tem mão que pegue em fogo que não fique perfumado. Então, quando o amor passa por você, o perfume do amor fica impregnado em você. Não tem jeito, porque você está servindo a algo maior. Então, o infortúnio oculto passa por isso também. Tantas coisas que você pode fazer que não estão no rol das necessidades materiais, que é um pouco que ele vai dizer aqui, né? Aí ele diz o seguinte: quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugie a alegria naqueles rostos emagrecidos. E que vai ela acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício. Sem corar, o pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio da mãe que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhes repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte de sua família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem qual suas opiniões, pois considera como irmãos,
como seus irmãos e filhos de Deus, todos os homens. Né? Terminado o seu giro, diz para si, para consigo mesmo, né? Comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos algumas coisas para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitarmos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela, que importa. Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não a digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, meus irmãos, esse texto aqui de Kardec é uma reflexão que está dentro desse espectro dos infortúnios ocultos. Né? Então, esse anjo da caridade que se reveste de simplicidade, leva sua filha e que visita vários lares necessitados. Pessoas necessitadas de matéria, de doença, de remédios, de informação, de abrigo, de suporte, mas anonimamente. Né? É aquela história que a gente sempre comenta, é fazer para Deus, é fazer a Jesus, é não se importar com o reconhecimento dos homens, né? Porque o reconhecimento dos homens sempre serão dos homens, perfeitos ou imperfeitos, como nós somos. Né? Então, nós somos imperfeitos. Então, é de se esperar um julgamento imperfeito. Então, se a gente entrega o que a gente faz nas mãos de Deus, a gente está em paz com a nossa consciência diante de Deus. Né? E não ficar fazendo as coisas trombeteando para o mundo o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer. Fazer anonimamente, porque assim falava Jesus. Né? Então, esse é o espírito do bem-fazer, da benevolência, da beneficência. Que vocês praticam isso todas as semanas, seja através da sopa, seja através das visitas nas ruas. Né? Provavelmente, você nunca perguntou o nome de ninguém que recebia o seu pão, a sua sopa. Né? E talvez nunca ninguém tenha perguntado seu nome. Mas o que existe ali é amor. Amor e movimento. O que existe ali é a necessidade de quem tem mais ajudar quem tem menos. O que existe ali é uma prova, é uma mostra de auxiliar com as suas dores, com a sua renúncia, com a sua dedicação, aplacar um pouco a dor do outro. É o que você faz aqui, arrumando as doações, organizando a Feira da Pichincha, para que aqueles que doam do que lhes faz falta, do que lhes sobra, você ajude a arrumar algo para quem não tem, comprar com a dignidade que precisa ter para adquirir aquele objeto. Né? Então, esse movimento é movimento de mãos que coloca o amor em movimento.
o amor de quem dá, o amor de quem compra, o amor de quem recebe. Então, nessa permuta, esse sentimento permeia. Né? Então, não cabe a gente estar discutindo se é certo arrumar desse jeito ou arrumar daquele, se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. Porque o fundamental é o amor. Eu não estou preocupado se vai ser assim ou se vai ser assado. Eu estou preocupado em servir. Diga lá, amigo. Eu uma vez ouvi uma palestra, não sei se foi de Valdo ou se foi do Chico, que era água falando com Deus. Era uma fogueira que se formava numa bolsa. Sim. E aí a bolsa disse, eu sou tão significante, eu queria fazer algo mais, Senhor. O que eu posso fazer para crescer, para que eu possa expandir? Então fez se chover e a pequena bolsa de água se transformou em uma pequena fonte. Sim. E ela ainda se achava pequena, porque a fonte não poderia ajudar mais. Sim. Então o que eu disse, Senhor, o que eu posso fazer para que eu cresça, um lago. chover novamente? Aí se formou um açude. O açude fez a mesma pergunta. O que eu posso fazer para crescer, para que eu possa ajudar? Aí vai ampliando, Aí né? vai ampliando, foi chovendo e foi ampliando. Chegou nos rios. Ainda me toca pequeno. O que eu posso fazer para alcançar o oceano? Ajudar o mar. Para que eu possa ajudar o mar. Aí fez chover e realmente o rio, as águas foram para o oceano. Então ali ele sentiu que agora eu posso ser grande, infinito, para que as minhas bênçãos possam ajudar aqueles que necessitam, no caso de mais peixe, para diversos tipos de coisas que a gente pode fazer. Então, assim, eu me lembrei dessa passagem, porque é exatamente isso, do pequeno, da coisa pequena que a gente faz aqui. Que multiplica-se, né? Que se multiplica. É porque nesse processo que você menciona, Silvana, quando questiona da pingueira, da poça, do açude, do lago, do rio, que chega no mar, o amor de Deus é tão grande que ele coloca o sol para evaporar a água do mar, para virar novamente pingo. Então é um ciclo. E esse ciclo chama-se amor. O amor é um amor em movimento. Então, o que eu dou, eu recebo, eu acumulo, eu transbordo. E o que transborda em mim alimenta outro, que alimenta outro e que forma uma corrente. Esse é o ponto. A gente tem que proliferar e fazer circular a corrente do bem. Porque do outro lado também existe a corrente que não é do bem. Então, se a gente proliferar, é aquela preocupação, não leve adiante, porque se levar, o amor também se multiplica, mas o outro lado também se multiplica, principalmente no palco terrestre que a gente está vivendo aqui. Então, que a gente escolha o que a gente quer multiplicar. Então, que sejamos nós os multiplicadores das coisas que nós podemos multiplicar. E isso é tão pertinente, Silvana, que eu me recordo agora aqui da prece de Ismalha, que é um capítulo do livro Os Mensageiros, que as pessoas estão fazendo uma prece, e quando estão fazendo uma prece, cai do alto eflúvios de luz que beneficiam os presentes. Então, dos mananciais divinos caem pétalas de rosas que caem na cabeça dos presentes. E essas pétalas de rosas, ao baterem em cada um de nós, elas se multiplicam. E em cada um elas voltam com colorações diferentes, cores diferentes e proporções diferentes. Ou seja, se eu estou num ambiente que eu estou precisando mais, quando eu recebo aquela chuva de bênçãos, eu absorvo, porque o meu sólido está mais árido. Se eu estou equilibrado, eu transbordo, porque eu multiplico. E o fator de multiplicação, ele é proporcional à capacidade de amor que eu tenho. É por isso que nós somos diferentes. Então, eu recebo 10. Se o meu fator é 100, eu multiplico 10 vezes 100. Se o seu fator é 200, você multiplica 10 vezes 200. Assim é a luz, assim é o amor, é a capacidade que cada um de nós tem. É por isso que chegam pessoas que transbordam mais e pessoas que transbordam menos. É por isso que chegam pessoas que absorvem tudo. É o famoso mal olhado. Quando a pessoa chega, suga, pega toda. É a pessoa que está precisando absorver aquelas energias, entendeu? É o mecanismo da lei, que um dia a gente vai entender. Então, é essa capacidade de doar que a gente vai multiplicando, né? Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro,
viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio... isso aqui é uma passagem do Evangelho. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio era aquelas urnas onde se depositavam esmolas, doações, né? A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Né? Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, essa passagem está em Marcos e está em Lucas. A interpretação de Kardec, ele diz o seguinte: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, aquilo que a gente estava conversando aqui, por falta de recursos materiais suficientes. E se desejam possuir riqueza, eu vou tirar na Mega Sena para ajudar todo mundo, né? E dizem-lhe para dar boa aplicação. Aí o cara vai rezar e diz: Papai do céu, faça com que eu tire na Loto Fácil da Independência para poder eu ajudar a todo mundo, né? É sem dúvida louvável a intenção e que pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar para fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo de que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Ou seja, eu peço para dar aos outros, mas primeiro eu quero resolver a minha dispensa, né? É o propósito, né? Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhe não depararia do fundo de seus corações, se eles percutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade, o homem pensa primeiro nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Ou seja, é a capacidade de dar do que você tem, não do que você detém. Você dá o que é seu, é o seu talento, a sua capacidade, o seu amor, a sua solicitude, né? Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensacha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos, né? É aquela historinha, eu me lembrei da historinha de uma senhora que foi a uma casa espírita porque perdeu um broche de diamantes. Aí disseram que ali perto do bairro dela tinha uma casa espírita, que ela fosse lá, que falasse com os espíritos, para que os espíritos dissessem onde ela tinha perdido o broche de diamantes. E aí ela foi, falou com o dirigente, quando terminou a reunião. Aí o dirigente disse: olha, eu não sei agora ao certo, mas eu na próxima semana vou perguntar aos espíritos na reunião mediúnica. A senhora venha novamente para a palestra, que se eles responderem, eu vou lhe dizer. Aí quando foi na outra semana, ela voltou, assistiu à palestra, o evangelho foi citado, foi pregado. Quando terminou a reunião, ela fez: e aí, o espírito disse alguma coisa? Fez: não, hoje não, mas ele disse que a senhora viesse novamente na próxima semana. Aí ela voltou na outra semana e assistiu de novo. E assim foi. Toda semana ela assistia. E aí, alguma notícia? Não. Na próxima semana a senhora volta. Então, e foi nesse negócio. Uns 6 meses depois, ela estava lá, aí o dirigente procurou ela e disse: olha, e aí? Ela fez: não, eu já entendi o que os espíritos estão dizendo.
Mas que foi? Então eu já achei o meu diamante, o meu broche, muito mais precioso do que o que eu perdi. Eu estou assistindo o Evangelho de Jesus, então é isso. Eu não preciso mais do broche. Então, ele ter mandado eu voltar tantas vezes, toda semana, foi exatamente para eu estar aqui recebendo o meu diamante e trabalhando cada um deles, né? Então, é um pouco isso. A gente, às vezes, pede a espiritualidade que nos dê um tesouro. Mas quantos tesouros a gente já tem na mão? Quantos tesouros a gente já tem acessível nas nossas mãos? O entendimento, a compreensão, é uma coisa que vai ser diferente no nosso porvir, no nosso despertar. Então, as dores que nós temos hoje, a capacidade de enxergar a vida com a lente do que o Espiritismo, do que o Evangelho, do que a doutrina espírita, do que os mecanismos das leis naturais nos apresentam, muda completamente a perspectiva. A dor que hoje eu sinto é diferente da dor que eu sentia. A injustiça que salta aos meus olhos hoje é mecanismo de ajuste. As pancadas que a vida nos dá são mecanismos de educação. E tudo isso a gente aprende, porque é aquela história, não é ler uma obra espírita, é a leitura espírita de obra. Então não é saber da vida do espírito, é saber interpretar a vida espírita da vida. É compreender a leitura espírita da vida, não a leitura de uma vida espírita. A leitura de uma vida espírita a gente aprende em nosso lar. A gente vê como é a vida no mundo espiritual. Mas o que a gente está fazendo aqui é a interpretação da doutrina espírita, que nada mais é do que a revelação das leis naturais, que são as leis de Deus eternas, aquela que a gente mencionava aqui em Moisés, tem as leis de Deus eternas e tem a lei dos homens, que Moisés educava o povo hebreu, que muda com o tempo, porque são lei dos homens. E os homens, quando avançam, as leis mudam. Mas a lei de Deus ela é permanente. Então, a doutrina espírita nos coloca princípios que nos ajudam a entender melhor a vida. Então, isso é um tesouro. A gente ter acesso a todas essas informações, e não só ter acesso, mas a gente poder ler, e não só poder ler, a gente poder entender, não só poder a gente entender, internalizar, vivenciar, exemplificar. Isso é um tesouro. É um tesouro. E o que é que vale isso? Vale tudo. Porque quantos diamantes a gente vai levar para o mundo espiritual? Nenhum. Mas o diamante do conhecimento, a gente vai caminhar com ele eternamente. Porque a partir do momento que a gente adquire, não perde mais. É a escolha de Marta e de Maria, aquela passagem do Evangelho. As duas irmãs de Lázaro, que estavam preparando a casa para receber a visita de Jesus. E Marta estava preocupada com as coisas da terra e cuidava da arrumação, da ornamentação, da ceia, da bebida, angustiada, a casa cheia. E Maria, quando Jesus chegou, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ali, embevecida, assistindo Jesus falar. E lá bastante, a irmã virou para a outra e falou: ô Jesus, mande Maria acordar, não é possível que eu estou aqui atolada de serviço e ela aí deitada nos seus pés, ouvindo você falar. Aí Jesus vira para ela: ô Marta, Marta, você anda muito angustiada com as coisas da terra. Não é que as coisas da terra não sejam importantes. Elas são. Mas Maria fez uma boa escolha. Ela já fez uma boa escolha, porque essa não lhe será tirada. Então, naquele momento, ele dizia: Marta, comer, beber, arrumar a casa, você vai ter inúmeras oportunidades de fazer. Mas quantas vezes eu voltarei novamente aqui na sua casa para falar das coisas do Reino dos Céus? Talvez seja a última vez que eu esteja aqui dando essa oportunidade a vocês. Por isso que Maria fez a boa escolha. Ela não escolheu as coisas da matéria. Ela escolheu as coisas dos céus. Então, essa oportunidade desses tesouros são as coisas do céu. Foi o que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio falar das coisas do reino dos céus, que as traças não roem, que o ferrugem não consome e que o ladrão não rouba. É seu. Quando você adquirir esse tesouro, é a mulher que perdeu o broche. O tesouro é seu. Não lhe será roubado, você não vai perder, jamais você vai esquecer em algum lugar, né? E não vai ter briga de herança quando você
desencarnar, né? Porque normalmente tem briga de herança quando a gente desencarna, quando tem muitos recursos apoedados. Essas coisas não vai ter briga, porque é seu, né? Então esse é o aspecto do óbolo da viúva. A viúva deu daquilo que ela tinha em abundância, né? Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito. Já li isso, né? E sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensacha aleatória do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer do que esperam encontrar conselhos nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem a serem punidos pelas decepções, né? Então, o que os espíritos querem é que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente entenda, porque esse entendimento, esse aperfeiçoamento nos aproxima e nos habilita. E para concluir esse estudo do óbolo da viúva, ele conclui dizendo: aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se que o óbolo da pobre do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. É o apóstolo Pedro que, ao sair de um templo religioso, foi abordado por um mendigo que lhe pediu uma esmola. Pedro bateu as mãos no bolso, não tinha nada dentro, disse: meu irmão, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. E deu um abraço no mendigo e seguiu adiante. Então, muitas vezes é isso. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. Eu ofereço meu ouvido, eu ofereço minha presença, eu ofereço meu trabalho, eu ofereço minha renúncia de tempo para estar aqui estudando, divulgando, gravando para a posteridade. Isso é o que eu tenho. Isso é diferente de um recurso amoedado que você dá e que o outro gasta. A gente dá de coisas que permanecerão. Esse é o esforço que a gente está fazendo, né? Quando meus filhos fizeram uma determinada Páscoa, eu dei a cada um deles a Bíblia e o Livro dos Espíritos, a doutrina, o Pentateuco. Eu disse: olha, meus filhos, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. Estou lhe dando aqui o Velho Testamento, o Novo Testamento e a doutrina espírita, primeira, segunda e terceira revelação. Isso é o que eu vos dou. Essa é a maior herança. Se vocês compreenderem isso, eu não estou abrindo uma poupança para vocês, eu estou mostrando o caminho da eternidade. Então, eles entenderam algumas vezes, outras não, mas um dia compreenderão, porque ali está o verdadeiro tesouro. Ali está o verdadeiro tesouro, porque não é ter prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou, se quiserem ouvir. Porque tem esse detalhe. Se quiserem ouvir. A gente não tem que estar forçando a natureza de ninguém para ouvir o que a gente tem para dizer. As pessoas ouvem se quiser. A gente tem alguma coisa para dizer, tem alguma coisa para ajudar, tem alguma coisa para esclarecer. Ótimo. Se quiser ouvir, estou aqui para dizer. Se não quiser ouvir, está tranquilo também. Tudo no seu tempo e na sua hora. Não é? Então, é por aí. Vamos em frente. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se ao limite de fazer pouca coisa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? É tudo isso que a gente está discutindo aqui. Não é só dinheiro que sacia, não é? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo
da viúva. Né? Então, nisso se resume a capacidade da gente dar, sem saber a mão direita o que fez a esquerda e vice-versa. O óbolo da viúva, ela deu do que lhe fazia falta. Né? Então, a gente vê tantos exemplos na campanha do quilo, um exemplo histórico, que a gente vê que nas comunidades mais humildes é que as pessoas mais doam, e às vezes a pessoa vem com um copinho de plástico de farinha, tirando do pirão do seu almoço, porque ela está repartindo o que lhe falta. Então, quando a gente se coloca na dor do outro, na empatia do outro, a gente divide um pouco que a gente tem. Né? Então, é aquela história, eu vou pedir esmola para dois, vai. Vai porque a sua dor tocou em mim, eu sou solidário à sua dor. Né? Então, a gente ter esse sentido que o Cristo nos ensinou é compreender Jesus. É compreender Jesus. Então, a gente não pode mais, nessas alturas do campeonato, nesse momento da história da humanidade, nesse momento de transição planetária, a gente não pode mais estar achando que não é conosco. A gente não pode mais estar achando que a gente não pode fazer alguma coisa. É tempo da gente internalizar o Evangelho. É tempo da gente servir ao Cristo. É tempo da gente mostrar os caminhos e ser um ponto de apoio do Cristo onde a gente estiver. Na casa espírita, em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, em toda parte. Porque os céus precisam da contribuição de todos. Né? Então não dá mais para a gente dizer que não sabia. Não dá mais para a gente viver de pregações. Não dá mais da gente viver assistindo palestra. O importante que hoje a gente tem a fazer nesses momentos graves de transição é colocar o amor em movimento. Porque colocar o amor em movimento é o afluente, é a poça d'água, é o rio, é o mar da Galileia, é pegar o amor e movimentá-lo, né, em toda parte. Então, nesse capítulo de hoje, de não saiba a mão direita o que fez a mão direita, a esquerda, e vice-versa, a gente estudou o dar sem ostentação, a presença anônima da caridade e do amor que está em toda parte, e o óbolo da viúva, que é a gente dar daquilo que a gente tem, e não daquilo que a gente detém. Né? Para a semana a gente continua um pouco mais nessas instruções dos Espíritos, nesse capítulo 13 do Evangelho. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Né? Então, maravilha.